Bom dia, bom dia, bom dia. Ao vivo, conforme prometido nessa segunda-feira, né? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre motivação, porque eu tenho percebido claramente que estar motivado para você ter uma presença digital tem sido um dos principais obstáculos. E eu estava pensando sobre diversos aspectos, obviamente, seja conversando com amigos, pessoas pelas redes, mentorados, mentoradas, você percebe que a motivação tem sido um grande desafio. Você se manter ali, né, com o tanque cheio para continuar produzindo, continuar acreditando, continuar fazendo dentro de um propósito específico. Mas espera aí que eu vou mandar um aviãozinho para uma galera avisar que a live está começando. E de repente, se você tiver alguém aí para assistir com a gente, vamos lá, né? Porque eu fico falando sobre, oi Mônica, tudo bem? Quando eu falo sobre motivação, eu falo sobre aquilo que me leva de fato a, a energia que me leva a fazer as coisas. E que nem eu estava falando, né? Um dos principais desafios que eu tenho observado em todos que produzem conteúdo é se manter motivado. Justamente porque a gente sabe que existe um tempo certo para que a tua presença digital comece a frutificar. Eu quero lembrar todo mundo que está assistindo, oi todo mundo, isso é uma pocket live, tá? Ela é rápida, não é aquelas lives mais extensas, é bem rápida, de no máximo 20, 25 minutinhos. Então vamos lá. Então assim, como é que a gente... O que acontece? A gente tem expectativa. E essas expectativas elas foram aceleradas pelo momento que a gente está vivendo, né? Porque a gente precisa do digital e não dá para dizer que o digital ele vai ser passageiro nem que aconteceu agora, mas ela foi absolutamente amplificado. Só que o primeiro ponto que eu quero te falar que é muito importante que a gente tem que ter em mente é que o digital, na verdade, ele tem um tempo certo de maturação. Ele tem um tempo certo para que você possa ali colher algum tipo de fruto. E esse tipo de fruto ele vem por diversos aspectos. Não é apenas a maturidade do digital na minha ação, mas é a minha maturidade em relação ao digital. Porque, olha, eu vou dizer para vocês e podem colocar isso na agenda de vocês para vocês poderem entender. Nós vamos mudar tanto nas nossas ações com o digital, mas tanto, que a gente vai perceber que a forma como a gente começa normalmente não é a forma como a gente vai continuar ou que a gente vai fazer, porque a gente vai entender a nossa rede, a gente vai entender as pessoas que nos seguem, a gente vai entender como funciona esse jogo com o tempo, tá? E é normal você começar e você ali perceber que aquilo que você está fazendo não está dando certo, e você ali ter que mudar, você ter que mexer. E aí que entra a questão da motivação, porque a gente entra com uma energia muito bacana no digital e aí de repente a gente começa a perceber que não é bem naquela velocidade. Outra coisa que eu costumo falar é que o digital, o online, ele é muito parecido com o offline, tá? Ele é muito parecido, assim. Você que tem empresa, você que ali desenvolve a tua atividade, teu serviço, você sabe que você tem um tempo. O online é bem parecido, só que o online hoje tem muita gente fazendo, muita coisa. Eu estava, obviamente, preparando um texto sobre isso. Olha que interessante, né? Para começar a nossa brincadeira, né? Vamos falar sobre motivação, né? A condição do organismo que influencia a direção do comportamento. A condição do organismo que influencia o meu comportamento. Se eu tô bem, a coisa flui melhor. Você já percebeu quando você está mais animado, animado, você produz conteúdos melhores e quando você está desanimada, desanimado, você produz conteúdos mais normais. Por que acontece tudo isso? Porque na verdade, o meu ânimo, ele determina a forma como eu vou agir. E eu nunca posso deixar de entender que assim, eu vou falar eu mesmo, tá? Eu percebo quando a pessoa está meio desanimada pelo que ela produz. Primeiro que ela começa a derrubar a frequência dela. Você começa a perceber, ela não consegue manter, porque ela está desanimada, entendeu? Ela esperava alguma coisa e ali ela não teve da maneira como ela imaginava. Aliás, a vida nos ensina que você tem que tomar muito cuidado com as suas expectativas, né? E a gente tem uma mania muito grande de ter expectativas além da conta, e depois a gente fica se frustrando e achando que é assim. Mas eu começo a observar que a frequência cai. Eu começo a perceber que o conteúdo ele está mais largado. Eu começo a perceber que a pessoa ela não tá ali trabalhando da forma como ela trabalhava antes. Isso é muito perigoso, porque existe algo mais atrás que precisa ser tratado, algo mais profundo que precisa ser tratado, que é a questão do coração dela, né? O nosso coração. Então eu sei.
A gente está no digital muito também por necessidade, tá? Porque a gente, vamos ser direto, a gente precisa pagar a conta, a gente precisa crescer para aumentar, escalonar aquilo que é o nosso trabalho, e a gente tem uma expectativa que muitas vezes é forçada por coisas que não são legais, assim, entendeu? Que são importantes, obviamente, mas a gente tem que tomar cuidado. Eu escrevi alguns pontos aqui, como eu falei que é pocket, eu vou ser rápido, mas pontos que a gente tem que observar, né? Eu vou começar batendo direto numa coisa que é importante, vai. A gente tem que tomar cuidado com aqueles que a gente se relaciona, porque quando a gente fala de motivação e você é algo que está dentro do teu interior, é você que se motiva. A motivação está dentro de você, está dentro de mim. Muita gente está cercado ou com pessoas ao nosso lado que não são exatamente aquelas pessoas que vão nos motivar, mas são aquelas pessoas que elas vão sempre ter um comentário ácido, sempre vão ter uma crítica, sempre vão falar que você está perdendo tempo, sempre vão falar que você deveria estar fazendo outra coisa ao invés de estar trabalhando no digital, porque afinal isso é uma bobagem, você deveria... Tá, existem formas de você lidar com o digital, mas essas pessoas, elas são assim ácidas, né? E até uma expressão que eu utilizei uma vez, que eu aprendi, a gente tem que tomar cuidado com os vampiros. Tem gente que só suga a nossa vida. Então, assim, a gente está motivado, a gente está sempre cheio de energia, mas parece que quando a gente está do lado daquela pessoa, a nossa energia ela é sugada. E aquela pessoa começa a questionar tudo que a gente está fazendo, ou aquela pessoa é excessivamente negativa, e aquela negatividade a gente começa a se alimentar e a gente começa a minar nossa motivação. Ah, mas olha que coisa, você vai ficar, olha que coisa, aquela expressão até que é engraçada, né? Ah, agora você vai ficar esses carinha aí que tá fazendo coisa na internet, aí que vergonha. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque a gente, se for o caso, se afastar de pessoas assim. Porque se a gente for mexer com a nossa... Quando a gente fala de motivação, a gente está falando da nossa energia de vida. E aí você começa a perceber que você começa a desencanar. Só que ali, de repente, o que eu vejo muito, a pessoa ela já fez um investimento, não estou falando nem de grana, cara, estou falando de tempo. Você já fez um investimento de tempo naquilo, e no tempo certo você ia conseguir frutificar, só que você ficou desmotivado exatamente porque aquela outra pessoa que está do teu lado é um poço de negatividade. Vou falar por mim, tá, gente? De real, assim. Eu trabalho a minha motivação constantemente, sabe? Porque não é fácil, assim. Eu trabalho, vocês que me acompanham sabem que eu tento produzir bastante coisa, eu quero produzir mais conteúdo durante a semana. E, assim, de vez em quando eu busco energia onde eu não tenho energia. Graças a Deus eu tenho uma esposa que me apoia absurdamente, que ela tá do meu lado, ela me dá ideia. Aliás, essa live veio de uma conversa com ela. A gente estava desenhando um texto. Era para ser um texto, era para ser um vídeo para o Bora Talk, mas eu preferi fazer a live porque eu consigo desenvolver um pouquinho mais o tema. Aliás, se você tiver alguma pessoas tóxicas, a Mônica tá falando, então, Mônica, essas pessoas tóxicas, Mônica, a gente tem que tomar muito cuidado porque muitas vezes a gente se sente obrigado a ter aquela pessoa do nosso lado porque existe algum tipo de vínculo. Mas aí eu te pergunto, que vínculo é esse que intoxica a minha alma? Que vínculo é esse que sempre me joga para baixo? Que vínculo é esse que me impede de ter uma postura nas redes que eu preciso ter motivado, cheio de energia? Então, assim, eu tenho que tomar muito cuidado com isso. E sim, se for o caso, me afastar um pouquinho, dar um tempinho, respirar um pouquinho, porque eu não posso ser contaminado a ponto de parar, pelo amor de Deus. Porque se a gente para, aí que tá a questão, se a gente para, a gente perde tempo. E eu tenho uma coisa que custa muito caro na vida, é tempo, viu? Porque, como minha mãe sempre disse, o tempo ele passa de qualquer forma na nossa vida. A diferença somos nós, o que nós fazemos com ele. O segundo ponto é baixa ou alta expectativa em relação ao futuro. Uma coisa que desmotiva a gente é quando a gente não enxerga futuro. É quando a gente não enxerga possibilidades. E a gente começa a se perguntar o porquê que a gente está fazendo aquilo. Porque normalmente a gente traz aquela carga, não vai dar certo, não vai funcionar, não vai fluir, não sei o que lá. E aí, se eu olho pra frente e já não tem esperança, aí que eu não vou começar nada. Eu vou ficar aqui no tradicional mesmo, um abraço. Se eu tenho baixa expectativa em relação ao futuro, naturalmente, eu não vou investir naquilo. Ao mesmo tempo que, e eu vou falar pra vocês uma coisa que eu tenho percebido pra caramba, tá? Alta expectativa, não que você não tenha que ter uma bela expectativa de futuro, mas você projetar muito além daquilo que realmente pode vir a acontecer.
Ai, Luiz, você está sendo pessimista. Não, 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 não é isso que eu estou dizendo. A gente projeta uma coisa tão fantástica, tão espetacular, tão sobrenatural, tão absurda. Ai, porque eu vou entrar, eu vou vender nas redes, ai, eu vou arrebentar, eu vou não sei o que lá. Pô, tomara, cara. Tomara, é isso que eu espero pra tua vida, com certeza. Mas não são tantas expectativas aí, quando as coisas não acontecem da forma como eu imaginava, e na vida é assim, tá? Poucas vezes na minha vida as coisas aconteceram da maneira que eu gostaria que as coisas acontecessem. Aconteceram, mas não da forma que eu imaginava. A vida é assim, a gente tem, que eu volto a dizer, um tempo de maturação. Aí você joga a tua expectativa lá no céu e você se frustra. Aí você culpa o teu trabalho que não alcançou aquele resultado. Mas a gente não soube trabalhar da forma adequada. Não é a forma adequada, aliás, desculpa, vou corrigir. A gente mensurou de uma forma inadequada e não entendeu que para chegar àquele resultado absurdo precisava de mais tempo, precisava de um outro tipo de trabalho e fica frustrado. Ah, porque eu investi, eu fiz, eu postei, eu paguei uma pessoa ali para fazer as minhas artes e não sei o que lá e não chega. Calma, vamos botar o pé no chão e vamos trabalhar essa frustração para que a gente não fique desmotivado e quando vi larga, é uma coisa que é como uma pessoa sai das redes aí, volta para as redes e vai. Já passou da fase, gente, isso é importante falar para vocês, de achar que rede é coisa de moleque. Tem muito moleque, tem muita gente que produz conteúdo ruim, óbvio que sim, como também qualquer área da nossa vida. Mas é o melhor caminho para você alcançar ali aquilo que é a tua audiência, seja para qual for o teu propósito, seja cliente, seja você seu influenciador, enfim, cara, assim, eu sempre falo, eu vim de agência de publicidade, trabalhei mais de, sei lá, 15, 20 anos. Já fui diretor de criação, arte, já tive agência. Isso da época que a gente trabalhava mídia impressa, gente. A gente trabalhava, tudo muito caro. Hoje em dia é gratuito, óbvio que você vai fazer patrocinado se você quiser alcançar mais, mas tem que ser pensado e inteligente. Mas hoje você tem uma ferramenta muito legal. Então você tem que, a palavra-chave é ajustar as suas expectativas. Ajustar com sobriedade. Ajustar com inteligência, porque a desmotivação é um caminho para a tristeza. E a tristeza normalmente nos leva a caminhos que não são bacanas. Quando você vê, está afetando a tua vida pessoal, a tua vida familiar, porque você está carregando aquele peso sobre os seus ombros. Eu vejo pessoas que muitas vezes, já aconteceu comigo, tá? Você fica tão preocupado que até dormir mal, você começa a dormir mal, começa a se alimentar mal. Tem uma coisa engraçada, né? Ao contrário de pessoas que quando ficam chateadas comem muito, eu deixo de comer. Para vocês terem uma ideia, eu sempre falo, no começo da pandemia, lá no começo de março do ano passado, abril do ano passado, estava acontecendo várias coisas que não foram legais por conta da pandemia. E ali me geraram um nível de preocupação tão alto que eu em 2 semanas perdi 9 quilos. Eu deixei de comer. Eu não consigo comer. Eu comia muito pouco. E aí, graças a Deus, para a esposa que eu tenho que investir, vai, come mais um pouco, fazer mais alguma coisa. Eu tenho que tomar muito cuidado com isso, porque se as minhas expectativas elas estão ajustadas de uma forma equivocada e eu estou projetando muito ou projetando muito menos, eu provavelmente, se eu projeto menos, que nem eu falei para vocês, essa desmotivação ela vai tomar conta e eu vou começar a deixar de produzir conteúdo, eu vou encarar as redes de uma forma muito depreciativa. Se eu projeto muito alto, eu estou fora de uma realidade e, consequentemente, eu vou ficar chateado, eu vou ficar frustrado. Gente, offline e online caminham muito junto em termos de time, tá? Assim, é maturidade que vai determinar. Então eu tenho que fazer esse alinhamento. Outro ponto, gente, eu tô lendo porque eu escrevo mesmo, senão eu me perco todo, tá? Vamos lá, pensamentos negativos, né? Eu falei na última live sobre isso. A gente é bombardeado por informações que têm nos levado a caminhos que não são bacanas. E o que acontece, né? Como é que é? Se quem não vê, cria. Essa é a chave que vai se ajustando com a realidade, né? A gente vai criando, né? A gente vai chegando em pontos, com certeza, Sil, com certeza. Então, assim, é a questão de... Eu tava falando aqui sobre... Gente, olha eu me perdendo, Luiz se perdendo. Pensamento negativo. Eu falei na última live sobre informação. Eu falei também sobre você deixar pelo menos 2 dias sem ficar vendo notícias, sem ficar vendo informações, para que você ajustasse o seu coração. Oi, Matheus, tudo bem? Ajustando o seu coração para que você deixasse de ter pensamento negativo. Eu falei também assim, cara, a gente sabe que a coisa tá feia, mas eu não preciso entrar no buraco nesse momento, entendeu? Eu posso me cuidar, como eu falei, eu me cuido. Então eu tenho que cuidar da minha mente. Porque assim, até escrevi uma coisa que é muito interessante, né? Assim, tem uma passagem, eu gosto muito da Bíblia, gente, porque eu acredito que são pessoas muito inteligentes e sábias que escreveram. E ela fala assim como o homem se enxerga na sua alma, assim ele é.
cara, isso é uma verdade, viu? A gente começa a se enxergar de uma forma que não é bacana, e aquilo começa a tomar conta da nossa alma e a gente acaba se tornando aquilo que a gente pensa que a gente vai virar. Então, assim, é muito importante a gente trabalhar esses pensamentos para que eles sejam da maneira bacana. Não estou falando de um positivismo, só vou pensar que vai dar tudo certo. Não, mas eu posso contar uma história mais bacana sobre a minha vida. Porque quando eu me desmotivo por causa de pensamentos negativos, cara, isso aí é terrível. Isso me leva para um lugar que não é legal. Então eu tenho que cuidar da minha mente. Outro ponto importante isso aqui presta atenção no que eu vou falar para vocês agora. Depender de pessoas. Depender de pessoas também é uma coisa que é pesado. Se você já dependeu de alguém e esse alguém não foi aquela pessoa que você imaginava que ela poderia ser, escreve aqui. Eu já dependi de alguém. Depender de pessoas significa muitas vezes que você está caminhando você está indo para um caminho onde se aquela pessoa não tiver uma ação, você também não vai ter uma ação. Se aquela pessoa não te der uma palavra positiva, você não vai ter pensamento positivo. Você depende daquela pessoa. E essa dependência ela é super nociva. Juiz, o que tem isso na presença digital? Totalmente a ver, né? Aqui a Sil falou de novo, criação. Tudo começa na mente, sim. Tudo começa na mente. Quanto mais você cria, mais você visualiza. A gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente está criando na nossa mente, né? A gente pode criar fantasmas, como a gente pode criar um caminho positivo, assim. A gente tem que entender que a mente ela tem um poder sobre o corpo insano. A Sil é uma super terapeuta, ela sabe melhor do que ninguém. A nossa mente ela tem um poder, eu posso falar, minha mente, mas eu sou criativa até demais. Eu já criei muitos fantasmas na minha vida. E ali o que acontece? E também a minha mente cria dependência. Eu crio dependência de uma pessoa porque a pessoa ela precisa me dizer se a minha arte tá boa ou não, se o meu texto tá bom ou não, se o meu vídeo tá bom ou não, se a minha conduta tá boa ou não. Calma. Uma coisa é você ter alguém para te mentorar, para te levar, para te ajudar. Eu faço isso com meus mentorados. Mas outra coisa é você depender. A dependência ela é nociva. A dependência desmotiva. A dependência te joga para baixo. Entendeu? Então, assim, e outra coisa, a tua vida profissional não depende de terceiro, sinceramente. A tua presença digital não depende de terceiro, depende de você mesmo. Então, o que eu quero te aconselhar acredite em você. De verdade, acredite em você, acredite que você pode. E se você depende de um terceiro para começar alguma coisa, não dependa, comece. Vai para cima, avança, sabe? Muitas vezes até você escolhe pessoas para estar do teu lado que não são as pessoas ideais. E aí depois, mais pra frente, você percebe que você ali tinha um ritmo, tinha um propósito, porque é importante também, né? Pra ter motivação tem que ter um propósito. Você tinha ali uma forma de agir e aquela pessoa não caminhou. E muitas vezes não é culpa dessa pessoa, porque essa pessoa não estava afim, você que trouxe ela junto. Então, assim, vai sozinho. E se você tiver que ter alguém do teu lado mais pra frente, que essa pessoa esteja alinhada com aquilo que você faz. Né? Ah, não, nós vamos construir uma startup, nós vamos construir uma iniciativa. Começa sozinho, não fica esperando, não fica dependendo. Isso é o primeiro exercício que eu vou falar para você hoje. Como eu falei a Pocket Live, deixa eu ver meu tempinho aqui, mais um pouquinho eu tô acabando. Então, o primeiro exercício que você vai fazer é isso. Se você depende de alguém, se você tá com alguém do teu lado, ou assim, sai fora. Né? E dentro desse exercício, comece você mesmo, comece sozinho, vai estudar. Hoje você tem muita coisa para presença digital que vai te ajudar muito, sabe? Porque se você ancorou a tua vida, a tua motivação em terceiro, cara, para com isso, na boa. A motivação é você entender que você pode, você vai conseguir, acabou. Né? É você entender que é possível, entendeu? Isso é você mudar um pouco a tua mente, você trabalhar um pouco a tua inteligência emocional para que você consiga fazer isso. Porque as redes, gente, eu vou ser bem sincero com vocês, as redes é um exercício constante de inteligência emocional. Você entender que você vai avançar, cara, e vai demorar sim. Pode acontecer de eu estourar rapidamente? Pode, mas eu acredito que muitas coisas elas vêm, são consequências. Então vamos lá. A primeira coisa, outra coisa que eu quero falar para vocês que vai, né? Eu falei sobre vocês se afastarem de vampiros, de pessoas que sugam a sua vida, né? Outra coisa, você agradecer a cada coisa legal que aconteceu com você ficar feliz com coisas pequenas que acontecem, porque na verdade, sabe uma coisa que eu percebi? Eu estava até assistindo um filme um dia desses que mostrava justamente isso. As pessoas naquele filme só comemoravam coisas grandes e aquela pessoa estava extremamente frustrada. Em um determinado momento ela virou e pensou o seguinte: cara, por que eu não fico feliz pelas coisas pequenas que acontecem com a minha vida? Por que eu não fico feliz com detalhes pequenos que acontecem com a minha vida? E o que a gente tem que entender? É que até as coisas menores que acontecem com a gente são importantes dentro de um processo. A gente tem que, de fato, ficar feliz com essas coisas. Não estou falando para você ser uma pessoa alienada, mas,
Caramba, você tá. Parece parecer bobo. Hoje eu acordei e fiquei feliz. Cara, que legal que eu vou começar uma semana. Poxa, que legal que ontem à noite aconteceu uma coisa bacana com a minha vida. Isso vai me motivando a caminhar. Ele fala, Fê, tudo bem? Estamos falando de motivação, Fê. Essa aqui é a Fernanda Marques. Pensa numa moça motivada que, nossa, arrebenta no que faz. Na pandemia também, na área dela, ela e o marido dela, o rei, se arrebentaram, se reinventaram, muita coisa e estão bombando. Mas porque se motivaram. Aliás, ela escolheu a pessoa certa para estar do lado dela, que é um super cara, que é o Reinaldo. Então, o que acontece? Só voltando, eu tenho que celebrar coisas até pequenas da minha vida. Detalhes pequenos da minha vida, momentos gostosos, né? Porque senão eu vou entrar numa vibe negativa e aí eu falo, não, porque eu só tenho que viver coisas. Não, não, celebra as coisas pequenas da tua vida. Celebra um café, sabe, um momento que você passou em família. Aliás, quando você fica com a tua mente conectada nos problemas, nem os momentos bons você consegue desfrutar, porque a tua cabeça está sempre conectada no problema, só que o problema não está lá naquele momento, é você que trouxe ele para aquele momento, e por esse motivo você fica desmotivado e você não aproveita estar em família, estar com as pessoas, não. Aproveite os momentos, porque a gente precisa muito disso. Luiz, o que tem a ver com o presente digital? Tudo, porque aí você não faz mais nada nas redes, cara. Você fica ali, estou desmotivado. Não, vai para cima, cara, aproveita. Outra coisa importante eu quero te falar, né? Esse é o primeiro exercício, celebrar cada momento. Segundo se afasta de pessoas negativas, ponto. Se afasta de pessoas que são vampiras. E outro ponto que eu quero para fechar é você se desconectar da necessidade de resultados rápidos. Opa, como assim? Porque muitas vezes eu fico tão conectado à necessidade de ter resultados rápidos e eles não acontecem rapidamente. Ai que tá, gente. Nas redes a gente tem que tirar um pouquinho esse botão daquele negócio que, em uma semana, em 2 dias. Não é assim que funciona. Existe um tempo de maturação da rede e o meu tempo de maturação em relação à rede, como eu estou sempre falando. Então, a minha presença digital, isso é um obstáculo para a minha presença digital. Eu queria coisa que assim, papum, né? Uma loteria. Aliás, o brasileiro adora uma loteria, né? Não no sentido de ganhar dinheiro, eu não quero ganhar dinheiro, mas no sentido de querer uma coisa de fazer uma coisa rápida, uma aposta e levar um caminhão para casa. Cuidado com loterias. Existe uma plantação, como na vida profissional. Existe um tempo de maturidade. Então, se você tem sido desmotivado por esses motivos que eu falei para você, sejam pessoas que sugam a tua energia, expectativas não alinhadas, tantas outras coisas que eu falei, ajusta. A motivação vem do teu coração. E a motivação é interna, a motivação está aqui dentro. E você tem esse potencial para isso. Enxergue-se na sua alma da maneira real que você pode e você vai conseguir. E vá produzir conteúdos muito bacanas, muito legais, né? Só abrir um último parênteses. Sabia que aqueles conteúdos motivacionais são os que mais bombam na internet? Porque as pessoas estão se sentindo chateadas. Mas estou te falando que você não vai se sentir mais assim. Estou falando que você vai mudar a tua cabeça e você vai avançar e a partir de hoje você vai se sentir motivado. Você vai entender que você pode, cara. Você chegou até aqui, você acordou hoje, tem mais uma semana. Você tem noção que a gente passou um ano dessa pandemia maluca. Faz um ano que a gente tá nessa loucura e você tá vivo, você tá, sabe? Tudo bem se de repente você passou por um momento de saúde. Tudo bem, não. Se você passou por um momento dessa loucura, você chegou a pegar, você ficou mal. Mas se você está aqui assistindo agora, seja agora ao vivo ou depois gravado, você chegou até aqui. Então se motive, vai produzir conteúdo. Porque você vai perceber que no tempo certo, você vai ter resultado. E tudo tem tempo certo debaixo do céu e da terra também, né? Tudo tem seu tempo certo. E as coisas vão rolar na tua vida, tá bom? Se você quiser me procurar, você me procura. Assista essa live, deixe seus comentários aqui embaixo. É um grande prazer ter você comigo nessa manhã de segunda-feira, tá bom? Talvez eu mude o horário, mas eu quero agradecer, eu quero te falar. Não fique desmotivado porque você não está tendo resultados, mas fique motivado porque no tempo certo as coisas vão acontecer e você vai amadurecer, eu vou amadurecer e a gente vai conseguir. Tá bom, galera? Essa foi a Pocket Live dessa segunda-feira. Eu quero agradecer muito a todo mundo que esteve aqui, os comentários, foi uma delícia estar com vocês. Tá bom? É rápido, é direto, mas levanta a tua cabeça, porque essa semana vai ser muito bacana para sua vida, tá bom? Valeu!